Este é o livro de Mirdad, conforme foi registrado por Narunda, o mais jovem e o menor de seus companheiros, um farol e um refúgio para os que anseiam vencer a si mesmos. Que todos os outros tenham cuidado com ele. Capítulo 1. Mirdad revela-se e fala de véus e selos. Ao anoitecer daquele dia, eis que estavam os 8 reunidos à volta da mesa da ceia, e Mirdad achava-se afastado, de pé, aguardando ordens, silenciosamente. Era uma das antigas regras entre os companheiros que fosse evitado sempre que possível o uso da palavra eu em seu falar. O companheiro Chamadã estava vangloriando-se de suas realizações como superior. Citou vários dados para mostrar o quanto contribuía para a riqueza e o prestígio da arca. E assim fazendo, usou em demasia da palavra proibida. Delicadamente, o companheiro Micaion o repreendeu. E logo se levantou entre eles acalorada discussão quanto às finalidades da regra e sobre quem a instaurara, se o pai Noé ou se o primeiro companheiro, ou seja, Sem. O calor gerou as censuras, e as censuras levaram a uma confusão tal que muito se dizia e nada se podia entender. Desejando transformar aquela confusão em zombaria, Chamadã, dirigindo-se a Mirdad, disse-lhe com evidente ironia: Eis que aqui temos alguém que é maior do que o patriarca. Mirdad, mostra-nos o que devemos fazer para sair deste labirinto de palavras. Os olhares todos se voltaram para Mirdad, e foram grandes nosso assombro e nosso júbilo, quando pela primeira vez, após 7 anos, ele descerrou os lábios e disse: Companheiros da arca, o desejo de Chamadã, conquanto expresso por ironia, inconscientemente prenuncia a solene decisão de Mirdad, pois desde o dia em que entrou nesta arca, Mirdad havia escolhido esta data e este local, exatamente nesta circunstância, para romper seus selos e remover seus véus, revelando-se diante de vós e do mundo. Com 7 selos havia Mirdad selado os lábios. Com 7 véus havia Mirdad velado o rosto, para que pudesse ensinar a vós e ao mundo, quando estivesseis maduros para aprender como remover os selos dos lábios e os véus dos olhos, revelando-vos a vós mesmos, na plenitude da glória que é vossa. Velados estão vossos olhos com grande número de véus. Cada coisa sobre a qual lançais o olhar é um véu. Selados estão vossos lábios com grande número de selos. Cada palavra que pronunciais é um selo. As coisas, sejam quais forem suas formas e espécies, são somente véus e faixas, com que a vida está envolvida e velada. Como poderão vossos olhos, que são em si mesmos um véu e uma faixa, conduzir-vos a algo que não sejam véus e faixas? E as palavras, não são elas coisas seladas por letras e sílabas? Como poderá vosso lábio, que é em si mesmo um selo, pronunciar algo que não sejam selos? O olho pode velar, porém não pode penetrar os véus. O lábio pode selar, porém não pode romper os selos. Não lhes peçais nada além do que eles podem dar. Essa é a parte que lhes cabe na atividade do corpo, e eles a desempenham bem. Ao estender véus e ao apor selos, eles vos clamam para que busqueis o que está por trás dos véus e perscruteis o que está por baixo dos selos. Para penetrar os véus, necessitais de outro olho que não o dotado de pestanas, pálpebra e sobrancelha. Para romper os selos, necessitais de outro lábio que não o familiar pedaço de carne que tendes por baixo do nariz. Em primeiro lugar, vede o olho mesmo corretamente,
se quiserdes ver corretamente as outras coisas. Não com o olho, mas através dele deveis dirigir vosso olhar, de modo que possais ver todas as coisas que estão além dele. Que primeiro os lábios e a língua falem corretamente, se quiserdes falar corretamente as outras palavras. Não com os lábios e a língua, mas através deles deveis falar, de modo que possais espargir todas as palavras que estão além deles. A menos que vejais e faleis corretamente, nada mais vereis senão a vós mesmos, e nada mais pronunciareis senão a vós mesmos. Porque em todas as coisas e além de todas as coisas, em todas as palavras e além de todas as palavras, estáis vós, o que vê e o que fala. Se, pois, vosso mundo é um enigma indecifrável, é porque vós mesmos sois enigmas indecifráveis. Se vosso falar é uma confusão deplorável, é porque vós sois essa confusão deplorável. Deixai as coisas como elas são, e não vos esforceis para modificá-las, porque elas parecem ser o que parecem, devido a parecer de ser o que pareceis. Elas não veem, nem falam, se vós não lhes emprestardes vista e fala. Se elas vos falam asperamente, atentai unicamente para a vossa língua. Se vos parecem feias, examinai em primeiro e último lugar vosso olho. Não peçais as coisas que deixem cair seus véus, desvelai a vós mesmos, e as coisas vos serão desveladas. Não peçais as coisas que rompam seus selos. Rompei os selos de vosso próprio ser, e todas as coisas perderão os seus. A chave para remover os véus de si mesmo e romper os próprios selos é uma palavra que deveis guardar eternamente em vossos lábios. É a menor e a maior de todas as palavras. Verdade denominou-a o Verbo Criador. O mestre calou-se e profundo silêncio, no qual vibrava intensa expectativa, desceu sobre todos. Finalmente Micaion falou com apaixonada impaciência. Nossos ouvidos estão ansiosos pelo verbo. Nosso coração anseia pela chave. Continua, Mirdad, continua.